pregação é alegraram-se ao ver o Senhor. A passagem está em João 20:20b. Vamos começar de João 20 a partir do 19. A palavra de Deus nos fala assim: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes a ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se a ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Palavra da nossa salvação. Aplaudamos a palavra de Deus. Podemos assentar. Meus amados irmãos, boa tarde mais uma vez. Meu nome é Beatriz Silveira. Eu sou serva da Renovação Carismática há mais de 12 anos. E participo do grupo de oração Novo Caminho, que acontece lá no Cruzeiro, todas as 3 horas da tarde no domingo. O melhor grupo de oração do mundo, para mim. E foi assim, meus amados irmãos, no encontro de carnaval, que eu fui resgatada com essa alegria do Senhor, que não acaba na quarta-feira de cinza. Há muitos anos atrás. No final, se o Senhor suscitar, eu conto um pouquinho do meu testemunho para vocês. Mas vamos à palavra de Deus. Essa palavra de Deus aqui, meus amados irmãos, ela é muito rica. O Senhor falou muitas coisas ao meu coração quando eu estava meditando sobre essa palavra. E eu vou pegar aqui alguns versículos para que a gente possa entender o que o Senhor quis dizer na palavra de Deus para a gente. Ele começa lá no versículo 19, ele diz assim: os discípulos tinham fechado as portas do lugar por medo dos judeus. Por que será que esses discípulos estavam com medo? Os discípulos estavam trancafiados com medo dos judeus. Porque Jesus, essa palavra aqui, fala da sua ressurreição. Jesus tinha sido morto na cruz. E os seus discípulos, eles estavam sem esperança nenhuma. Os seus discípulos, eles estavam com medo, trancafiados. Para ele, tinha acabado o sonho, a missão que Jesus estava implantando no coração daquele povo. E eles estavam amedrontados. E aí o que aconteceu? Trazendo para a nossa vida, o que a gente pode ver em relação a esse versículo? Nós também, meus amados irmãos, nós também ficamos amedrontados, com medo das dificuldades que nós passamos, sim ou não? Das provações, às vezes das perdas que nós temos, às vezes do enfrentamento que nós temos espiritual. E Jesus, ele vem falar hoje para a gente desta alegria. A promessa de Jesus nessa pregação é que os discípulos se alegraram ao ver Jesus. E a proposta de Jesus para você e para mim hoje é mostrar a eles, a vocês, a mim, a nós que estamos aqui, que Jesus é conosco. E que Jesus, ele quer que nós estejamos com ele na alegria. Jesus quer que nós estejamos com ele na esperança. Mesmo com medo, mesmo ultrapassando dificuldades,
nós vamos nos aprofundar nela aqui. No versículo 19b ainda Jesus veio e pôs-se no meio deles. Antes desta vinda, Jesus tinha aparecido uma primeira vez. Jesus ele veio, se pôs no meio daqueles discípulos, as portas estavam trancadas. E Jesus ele ultrapassou aquelas portas e se colocou no meio daqueles discípulos. Antes, Jesus tinha aparecido duas vezes. Primeiro para Maria Madalena e segundo para os discípulos de Emaús. E eles foram até os discípulos e contaram, só que eles não acreditaram. Jesus ele apareceu para Maria Madalena e apareceu para os discípulos de Emaús. Mas aqui na palavra ela nos deixa muito clara: Jesus não aparece, Jesus veio. O que quer dizer essa palavra? Qual é a diferença da palavra de veio e da palavra de aparecer? Porque Jesus ele veio aos 10 discípulos aqui reunidos, porque o discípulo André, o discípulo Tomé, ele não estava no meio deles. Nesse dia, nessa reunião que os discípulos estavam. E aí Jesus ele veio no meio, porque ele veio em corpo, alma e divindade. É por isso que Jesus ele vem, ele não aparece, Jesus ele vem a nós, em seu corpo, na sua alma e na sua divindade. Aqui Jesus, ele veio e ele se pôs no meio. E aqui Jesus, ele quer fazer isso conosco. Jesus, ele quer se pôr no meio, no centro das nossas vidas. Jesus, ele não quer ficar do lado. Jesus, ele quer que nós, hoje, coloquemos esse Deus maravilhoso no meio. Nós tenhamos ele como centro das nossas vidas. Assim como aqueles primeiros discípulos fizeram. Assim como aqueles primeiros discípulos nos ensinaram através do Evangelho, através de todos os ensinamentos, de tudo aquilo que Jesus falou para eles, e o Espírito Santo veio suscitar no coração deles. E assim hoje ele fala para nós: filhos, filhas, eu quero que vocês me coloquem no meio, no centro das suas vidas, porque só assim, amados irmãos, nós vamos encontrar a verdadeira paz. Só assim nós vamos encontrar a verdadeira alegria que é proposta do Senhor para nós. Amém? No versículo 20, o que o Senhor fala para nós? Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Essa palavra, meus amados irmãos, a paz esteja convosco, ela tem uma profundidade. Essa paz que Jesus quer me dar, essa paz que Jesus quer lhe dar, essa paz que Jesus quer dar para todos nós, não é simplesmente uma ausência de tribulação, não é simplesmente uma ausência de medo, mas é algo mais profundo. Essa paz aqui, o nome dela é Shalom, o Shalom do Pai. O que quer dizer a paz? Shalom, a plenitude do Pai. É isso que Jesus oferece para todos nós, a plenitude dele, a paz completa. Não é simplesmente uma ausência de problemas, mas é uma paz que brota da união, minha união, da sua união com Deus. Essa é a proposta de Jesus quando ele sauda aqueles discípulos, e hoje ele sauda a mim e a você aqui. A paz esteja convosco, o Shalom do Pai. Receba o Shalom do Pai, receba a plenitude do Pai. E quando Jesus ele veio aqui nesse contexto da palavra e fez essa saudação aos discípulos, ele quis o quê? Acalmar o coração dos discípulos, porque como nós vimos, eles estavam trancafiados, eles estavam presos, eles estavam amedrontados, eles estavam sem
veio restituir a união do Pai com os seus discípulos. E quem são os discípulos de hoje? Somos nós. Para quem é esse chamado dessa paz de hoje? É para esses discípulos que foi há 2000 anos atrás? Foi, mas hoje é para nós. Porque quando nós proclamamos a palavra, essa palavra ela é viva e eficaz, ela se atualiza. Então o shalom do Pai é para mim e para você hoje. A plenitude do Pai é para mim e para você hoje. E nessa plenitude está a verdadeira alegria que Deus quer que eu e você tenhamos. Nesse shalom está a verdadeira paz, a verdadeira comunhão que nós precisamos ter com Deus, para que Ele fique no centro das nossas vidas e para que a gente vença todas as dificuldades, todas as batalhas, tudo aquilo que se propõe na nossa vida, que muitas vezes é tão difícil, que muitas vezes é tão penoso. Sim ou não? Não é difícil ultrapassar as dificuldades? Quando a gente está afastado de Deus, quando a gente está longe das coisas de Deus, quando a gente está sem esperança, não se torna mais difícil ainda? E essa paz, essa plenitude que Deus propõe para mim e para você, não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de batalhas, mas sim é uma paz que Ele coloca dentro do nosso coração, sobrenatural, para que nós, mesmo com esses problemas, mesmo com a sua dificuldade, mesmo com a doença que você está carregando, mesmo com as dificuldades financeiras, eu não sei o que você está passando, mesmo com isso, com esses problemas, você consiga vencê-los na paz de Deus, na plenitude de Deus, na alegria de Deus. Amém? A paz esteja convosco. No versículo 20, dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Por que Jesus mostrou as mãos e o lado para os discípulos? Porque os discípulos, mesmo vendo Jesus, ainda não estavam acreditando, ainda duvidavam. Mesmo 3 anos passados com Jesus falando tudo o que iria acontecer, Jesus evangelizando eles, Jesus trazendo a força para eles, fazendo milagres, fazendo curas, libertações. Mesmo assim, aqueles discípulos ainda duvidavam que ali era Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, que fala sobre mesmo essa passagem, eles se espantam. E Jesus pergunta: por que vocês estão espantados? E eles diziam que achavam que Jesus era um espírito. Aí Jesus mostra as marcas dele e diz assim: peguem aqui nas minhas mãos, olhem os meus pés, o meu lado perfurado. Espírito não tem corpo. E lá em Marcos, Jesus ainda pergunta: existe alguma comida aqui para comer? Aí foi que os discípulos acreditaram que era sim Jesus ressuscitado, que a promessa que ele fez se concretizou. A promessa que ele faz lá em João 19, que ele iria, mas que ele voltaria, ele iria preparar um lugar para os seus discípulos, mas ele voltaria, e ele voltaria em glória. E aqui estava feita a promessa, cumprida a promessa que ele dava aos seus discípulos. E aí os seus discípulos falam, os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Só assim os discípulos se alegraram, porque aqui eles confiaram na verdadeira missão cumprida e naquilo que Jesus havia prometido para eles, que ele viria em corpo, a
convosco. E essa paz, como eu já falei, não é simplesmente uma saudação. Jesus não falou, oi, não. Jesus colocou sobre aqueles discípulos a paz dele, a plenitude dele, a glória dele, a graça dele, para que aqueles discípulos tivessem força para continuar a sua missão. Quando Jesus diz, a paz esteja convosco, meus irmãos, é reestabelecido no céu e na terra a comunhão da nova aliança, do novo povo de Deus com o próprio Deus Pai. Olha o valor dessa palavra, a paz, o shalom de Deus. Como não é só simplesmente uma paz. Jesus aqui restabelece o reino dele, o reino que ele veio plantar na terra, a partir da sua paz. E essa plenitude é esse restabelecimento da paz que aqueles discípulos tinham perdido, porque eles tinham perdido a esperança. Da paz que aqueles discípulos não tinham mais, porque eles estavam trancados, amedrontados. E Jesus restabelece essa união dos seus filhos, dos filhos de Deus, com o próprio Pai. E o mais bonito, meus amados irmãos, vem nesse versículo. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Como foi que Deus enviou Jesus? Alguém pode falar? Como foi que Deus enviou Jesus para a terra? Como? Deus enviou Jesus como filho. Deus enviou Jesus como filho dele. Lá em João 3, 16, 17 diz assim: Deus amou o mundo. Esse mundo que ele está falando somos os filhos, nós. Deus nos amou tanto que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus Cristo, seu único filho, para nos salvar. Então Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou como filho, eu vos enviarei também. Nós somos esses filhos de Deus. Nós ganhamos essa herança do Pai através de Jesus Cristo, do sim dele, da missão que ele abraçou. Então, meus amados irmãos, Jesus quer restabelecer aqui a nossa união de filho com o Pai. Nós, muitas vezes, vivemos vida de escravos.
Jesus Cristo, Ele veio, ressuscitou, e Ele cumpriu aqui a sua promessa de ressuscitado, e Ele veio trazer o Espírito Santo de Deus, para que a nossa alegria seja uma alegria completa, uma alegria plena. Meus amados irmãos, nós só podemos viver a plenitude em Deus com o Espírito Santo. Não existe plenitude de Deus sem a força do Espírito Santo nas nossas vidas. E é para isso que você foi chamado, para se renovar. Não foi para você ouvir Jesus apenas, mas para você ter uma experiência de amor com Ele, para você receber essa plenitude, a paz que Jesus propõe para mim e para você, essa plenitude de união com o Pai, pela força do Espírito Santo de Deus. Porque só com essa força, amados irmãos, com a força do Espírito Santo, que Jesus soprou naqueles discípulos, dando sua ousadia, dando fé inabalável, dando todos os dons do Espírito Santo, restaurando esta paz que muitas vezes nós perdemos. E esta paz que nós perdemos, meus amados irmãos, no nosso dia a dia, pelas nossas dificuldades, pelas nossas cruzes, só é restabelecida pela união do Pai. E ela vai se tornar uma plenitude quando você tiver uma experiência com a força do Espírito Santo na sua vida. Nós fomos batizados, nós recebemos o batismo. O que nós estamos falando aqui do Espírito Santo não é o batismo que nós recebemos na igreja, é o sopro da vida. E esse sopro, quando Jesus, Ele sopra, essa palavra, o sopro, ela está ligada lá em Gênesis, quando o Pai sopra sobre Adão e dá vida a Adão. Esse sopro que Jesus, Ele envia aos seus discípulos, esse sopro que Jesus envia a todos nós, é o sopro da vida. Aqui Jesus, Ele restitui a vida, a criação de uma nova aliança, quando Ele sopra diante daqueles discípulos depois da sua ressurreição. E esse sopro, meus amados irmãos, está ligado também lá em Ezequiel 39. Quem conhece a passagem dos ossos ressequidos aqui? Lá em Ezequiel 39, Deus manda Ezequiel, o profeta dele, soprar sobre os ossos ressequidos, porque aquele povo tinha perdido a esperança de Deus. Aquele povo não orava mais, aquele povo vivia numa fé michuruca, numa fé que não mais tinha esperança na força de Deus. Aquele povo estava mesmo como mortos, ossos ressequidos. E Jesus levanta um profeta Ezequiel, e manda ele profetizar sobre aquele povo, sobre aqueles ossos ressequidos. E aqueles ossos ressequidos, eles criaram pele, músculos, e voltaram à vida, a viver. É esse sopro que o Senhor Deus, nessa passagem, Ele dá sobre os seus discípulos, e Ele fará durante todo esse renovar nas nossas vidas. O sopro do Espírito Santo, esse reavivar, essa vida nova que Deus oferece para mim e para você nesse encontro de carnaval, esse shalom, essa paz verdadeira, essa plenitude de Deus através da força do Espírito Santo. Nessa passagem, meus amados irmãos, o Senhor, Ele nos concede 4 dons. O primeiro dom, o shalom do Pai, que é a plenitude da comunhão com Deus. O segundo dom, a missão. Quando o Senhor diz, eu vos enviarei, assim como o Pai me enviou, o que o Senhor estava falando aqui? Ele estava enviando os seus discípulos em missão.
Se você ainda não assumiu sua missão, se você ainda não sabe qual é a sua missão na igreja, busque com o Senhor. É muito lindo, meus amados irmãos, aquilo que recebemos de Deus, nós, com alegria, nós darmos aos nossos irmãos. É isso que nós, Renovação Carismática, fazemos aqui durante esse renovar. Aquilo que nós recebemos de graça, nós damos para vocês, porque é o nosso chamado, é a nossa missão de vida, é evangelizar. E foi essa a missão que Deus deu para os seus discípulos. Em Marcos 16, 15, 18, ide por todo o mundo e pregai a palavra de Deus. E você que está aqui, você pode pregar a palavra de Deus na tua casa. Mas Bia, é tão difícil pregar a palavra de Deus na minha casa. É sim, porque lá nós não usamos máscaras. Quando nós estamos na nossa casa, nós somos o que somos. Mas você pode pregar a palavra de Deus com a sua mudança de vida, com a sua boca fechada. Você pode pregar a palavra de Deus. Como, Bia? Com as suas atitudes. Não precisa nem você falar, não. Vão perceber a sua mudança de vida. Você pode pregar a palavra de Deus lá no seu trabalho, sendo uma pessoa cordial, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa prestativa, levando os dons do Espírito Santo para aquelas pessoas, sem mesmo falar, eles vão ver algo de diferente em você. E tem outros que têm a missão de pregar a palavra como eu estou pregando, de pregar a palavra dançando no ministério de artes, de pregar a palavra cantando no ministério de música. Tantos dons que Deus nos dá. E Deus, Ele fala, o terceiro dom que Deus nos dá, falei do primeiro, que é o shalom do Pai, a plenitude da comunhão com Deus. O segundo, a missão. O terceiro, o dom do Espírito Santo, como eu já falei. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aí, lá em Pentecostes, aqui não foi ainda a plenitude do cumprimento dessa promessa. Lá em Pentecostes, Jesus, quando Ele aparece a primeira vez, Ele pede para os discípulos ficarem em oração. E eles passaram, depois dessa aparição, Jesus continuou aparecendo, vindo aos seus discípulos, fazendo milagres, ceando com eles, formando eles, lembrando através do fogo do Espírito Santo de tudo aquilo que Ele já havia falado. E quando em 40 dias eles ficaram em oração, veio a plenitude do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo em Pentecostes. E o quarto dom que fala aqui nessa palavra, que está lá no versículo 23, que é o poder de perdoar pecados. Esse dom aqui, ele é do ministério sacerdotal. É a sucessão apostólica que Deus nos dá àqueles que são chamados ao sacerdócio. Então, nessa passagem, meu irmão, Jesus, ele nos dá 4 dons. Uma passagem pequena, mas uma passagem rica. Cada versículo desse aqui daria uma pregação inteira. Eu estou passando isso para vocês de uma forma muito sucinta. O Senhor hoje, meus amados irmãos, assim como esses discípulos eles foram chamados através do sopro do Espírito Santo, Ele vem retomar essa nova criação. Hoje, cada um de nós que aqui estamos, somos chamados a essa continuidade da missão que foi dada a Jesus. Jesus, ele recebeu uma missão do Pai, restabelecer o seu reino. Ele chamou os seus discípulos
o coração daqueles discípulos. Aqueles discípulos, quando viram as chagas de Jesus e que tiveram certeza que era o Mestre que tinha ressuscitado, o coração deles fervia de amor. E é isso que o Pai quer que eu e você, meus amados irmãos, tenhamos no nosso coração esse ardor, essa vontade de estar na presença dEle. Vamos pedir ao Senhor: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, derrama sobre nós, Santo Espírito, a vontade, Santo Espírito, de ter essa experiência contigo. Vem Espírito Santo, eu quero experimentar esse chamou, essa plenitude, eu quero experimentar, Santo Espírito, essa presença do Pai, essa força, essa paz que o Pai nos dá. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, traz o shalom do Pai, traz essa paz que nós tanto precisamos, Santo Espírito. Nós precisamos da tua paz, Santo Espírito. O mundo não nos traz a paz, o mundo nos traz perturbações, dificuldades. A verdadeira paz vem de ti, Deus Espírito. Vem Espírito Santo. Se abre pra terra.
Deus. Eu quero, Senhor, e recebo a tua paz. Eu quero, Senhor, experimentar nesse renovar a plenitude em Deus. Eu quero experimentar, eu quero ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. E eu quero, Senhor, assumir a minha missão com alegria, Senhor, mesmo ultrapassando as dificuldades. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Bendito és, adorado és, glorificado és. Santo, 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 santo és. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.